E nós estamos de volta com a entrevista especial com o governador Pedro Taques. Governador, agora vamos falar de um outro assunto que também é polêmico, né? Tudo é polêmico. Tudo é polêmico. O projeto aí de implantar as PPPs na educação pública de Mato Grosso. Existem observações aí que colocam o seguinte: não teria faltado uma conversa prévia com os professores, com os profissionais do setor sobre este tema, sobre as PPPs na educação? Lúcio, você pode dizer que... Faltou diálogo? Pode ter faltado comunicação. Aí eu quero dizer ao senhor que está me vendo, me assistindo... Então houve uma falha de comunicação. Me permita terminar minha expressão, Lúcio. Agora, o senhor que está assistindo a esse programa, durante os intervalos que nós aparecemos aqui, quantas propagandas do Estado apareceram? E quantas dos sindicatos apareceram? Vocês notaram? Vamos responder a sua pergunta, Lúcio. Por gentileza, os servidores públicos do nosso Estado merecem respeito. Eu quero expressar a eles o meu respeito. Agora, nós não podemos acreditar em mentiras. Eu não posso debater algo sem contar o que será debatido. PPP, parceria público-privada. Nós temos 756 escolas no Estado. Vou repetir, 756 escolas no Estado. 400 mil alunos nós temos no Estado de Mato Grosso. 39 mil servidores da educação, sendo 22 mil professores. 11 escolas são alugadas, os prédios. Nós queremos, nestas 11 escolas, depois dos debates nas escolas, com a comunidade escolar, se a comunidade escolar formada pelos pais, pelos alunos, pelos profissionais da educação, em cada uma das escolas concordar, nós faremos a PPP. Eu não posso contar isso num quarto escuro, Lúcio, e fazer o debate. Nós faremos os debates no momento que a lei que fala das audiências públicas. O que existe é mentira. Falar que PPP é privatização, primeiro, é mentira ao cidadão. Aliás, usando crianças, adolescentes, contando mentiras sobre privatização. Eu sou contrário à privatização das escolas. As escolas públicas têm que continuar sendo públicas. Os servidores da educação têm que continuar sendo servidores públicos. Aliás, nós precisamos sim de concurso público para professor. Dos 22 mil professores que nós temos, 60% são professores contratados. Precisamos dar estabilidade a esses professores contratados. Para isso, eu preciso de concurso público. O Estado precisa de concurso público. Só que ontem, no julgamento das contas do TSE, ele me proíbe de fazer concursos públicos, porque o Estado está acima da lei de responsabilidade fiscal. PPP não tem nada a ver com privatização. Não existirá pagamento de mensalidade e nada será decidido sem que o cidadão concorde com isso. E isso será feito nas audiências públicas. Governador, o senhor acredita que, de repente, essa resistência e a proposta da PPP nas escolas veio por conta daquela antiga proposta de terceirização no Detran dos serviços? Não concordo com isso. No Rio Grande do Sul, hoje, existem 160 escolas ocupadas. 160. Em São Paulo, 100 escolas ocupadas. Na democracia, nós temos que aceitar os diferentes. Existe quem seja contra a PPP, eu tenho que respeitar e fazer o convencimento. Eu não quero transformar o Brasil numa Cuba. Aliás, quem está defendendo, alguns dos profissionais que estão defendendo o não debate sobre a PPP, também defende a volta da presidente Dilma. Eu sou contrário à volta da presidente Dilma. Aliás, eu fui o primeiro governador a defender o impeachment. Perceba, nós queremos debater isso nas escolas. Nós queremos debater isso com a comunidade escolar. Por que tem que ser feito agora? Porque eu não posso contar num quarto escuro, olha, eu vou fazer PPP e debater. Eu tenho que dizer, quero fazer o debate e faremos o debate. Se a comunidade não concordar, não terá PPP. Governador, e tem como evitar aí nesse projeto das PPPs que empreiteiras mal intencionadas acabem praticando atos tipo aquele escândalo da SEDUC há pouco tempo? Que o Ministério Público fez uma ação lá por prática de corrupção? Não tenha dúvida, né? Na Secretaria de Educação houve uma operação do GAECO, né? Isso nos traz um misto de tristeza e alegria. Tristeza porque, infelizmente, os mecanismos de controle não estão funcionando como nós desejamos. E alegria porque as instituições estão funcionando. Agora, este processo de PPP, a iniciativa privada constrói a escola, o prédio da escola, paga a vigilância da escola, o Estado paga por mês e depois o prédio é do Estado.
os servidores continuarão sendo servidores públicos. Nós precisaremos de concursos para professores, para servidores daquela escola. Agora, os servidores, os gestores, os diretores, os professores, tratarão do pedagógico. Eles não tratarão da descarga que está estragada. Quem vai cuidar disso é a iniciativa privada, porque o objeto finalístico de um diretor, de um professor, a sua função básica é justamente o pedagógico, a gestão pedagógica. Agora, o que o senhor pretende fazer em relação às mais de 20 escolas que estão ocupadas? Vai haver uma negociação ou, de repente, recorrer à justiça para que haja desocupação? Eu quero repetir aqui, esse é um movimento nacional, são 160 escolas no Rio Grande do Sul, 100 escolas em São Paulo, aqui são 20 ou 21 escolas. O secretário Marrafon, a secretária de Educação, está conversando com os alunos para saírem das escolas. Os alunos estão lá, agora muitos estão com camiseta da CUT, do MST, volta Dilma. Então o objetivo é outro, esse não é o nosso objetivo. Agora nós vamos sim continuar a conversa. Desde o primeiro dia o diálogo está aberto com a Secretaria de Educação, com o Sindicato dos Professores, e o secretário Marrafon vem conduzindo isso com total tranquilidade. Governador, taxação do agronegócio, uma outra cobrança aí que o governo tem recebido de forma insistente. A gente sabe que não dá para taxar aquela produção que é destinada à exportação em função da Lei Candir. Agora, 30% dessa produção fica aqui no mercado interno. E existem aí muitos incentivos fiscais para o agronegócio. No caso da soja, eles pagam 3% de ICMS. Aí um estudo do Sindifisco mostra que o funcionário, o servidor público, deixa do salário dele nos cofres do governo 24% do ICMS. Quem ganha muito, paga pouco. Não é injusto isso, governador? Não dá para taxar um pouquinho o agronegócio? Isso é injusto, concordo inteiramente. Só que essas leis não foram aprovadas na nossa administração, né? Quem é pai de Mateus, que vai ter que embalar Mateus, né? Essas leis foram aprovadas nas administrações passadas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu sou contrário à taxação das exportações. Por que eu sou contrário, Lúcio? Porque Mas e do mercado interno? Eu vou responder, se você me permite, né? Sim. Eu sou contrário à taxação das exportações. Por que isso? Nós não podemos exportar impostos. Não podemos fazer isso. Nós precisamos trazer investidores para que empresas sejam abertas, empregos sejam criados. Nós temos 12 milhões de desempregados no Brasil hoje. Para que renda possa ser gerada. Sou contrário à taxação. Agora, o que eu propus? Nós chamamos todo o setor produtivo, chamamos o comércio, chamamos o Sindalco, chamamos os poderes. Nós fizemos, e os servidores públicos, nós fizemos uma proposta do Pacto por Mato Grosso. O que é este Pacto por Mato Grosso? Em situações excepcionais, a medida a ser adotada deve ser a excepcional. Lúcio, amigos que nos assistem, nós estamos vivendo a pior crise da história do Brasil. Crise econômica. A União este ano deixou de repassar para Mato Grosso 150 milhões de reais. Só para Mato Grosso não, para outros estados também. Nós temos no Brasil hoje 180 UPAs paradas, prontas, porque a União não tem condições de bancar a UPA. É uma crise. Nós chamamos os poderes e dissemos aos poderes, precisamos diminuir o duodécimo. 15% de duodécimo em cada um dos poderes. Apresentei uma LDO, isso será debatido na Assembleia Legislativa. Chamei o setor produtivo e disse, vocês precisam contribuir mais neste momento, aumentando os recursos do FETAB e também permitindo que os recursos do FETAB possam ser utilizados para construir hospitais, para construir escolas, para construir delegacias de polícia. Este é o debate, o diálogo que está sendo feito. Um dos itens do Pacto por Mato Grosso justamente elevar a receita através da reforma tributária. Aí eu já aproveito para perguntar, o setor do comércio e de serviços, ele cobra que o governo evite, não coloque ainda em prática o decreto 380, que muda aí a fórmula de taxação do ICMS, lá, alíquota, para que seja feita a primeira reforma, porque eles anunciam que vai ter perda de emprego, fechar a empresa. Exatamente. Não seria possível, então, fazer a reforma antes? Olha só, no tocante ao decreto 380, o prazo já foi suspenso, nós já fizemos uma reunião com todo o comércio e nós estamos fazendo a reforma tributária, aliás, que já devia ter sido feita há 15 anos, né? Estamos fazendo a reforma tributária, contratamos a Fundação Getúlio Vargas, na quinta-feira agora o contrato é assinado, né?
com a Fundação Getúlio Vargas. Quem está conduzindo isso muito bem é o secretário Brustolin. Nós já conversamos com todo o setor do comércio a respeito disso, e eles, né, o setor de comércio, as federações, as associações, concordaram em participar conosco desse pacto por Mato Grosso, o que mostra que o diálogo está sendo feito com todas as instituições. Percebam, 102 reuniões com os servidores públicos, reuniões com o setor produtivo, reuniões com as associações, com as federações, reuniões com a Federação do Comércio, as associações, reunião com o Sindalco, vamos uma reunião marcada com o Sindipetróleo, reunião com os presidentes dos poderes, reuniões com os presidentes dos poderes. Nós precisamos deste pacto por Mato Grosso. Falando nos poderes, governador, eu queria só emendar aí o seguinte. O senhor sugeriu aí, o senhor sugeriu um corte de até 15% no repasse do duodécimo. Aí eles vieram de lá para cá e disseram o seguinte, o Poder Executivo tem que fazer uma reforma ampla e profunda. O senhor devolveu a bola. Falou, olha, todo mundo tem que fazer a reforma. Ou seja, ninguém quer cortar na própria carne, é isso? Não, não é isso. Eu tenho recebido apoio do presidente do Tribunal de Contas, o Antônio Joaquim, do presidente do Poder Judiciário, Dr. Paulo da Cunha, do Paulo Prado, da Procuradoria-Geral de Justiça e do Guilherme Maluf. Eles também têm as necessidades dele. Agora, eu, como chefe do Poder Executivo, tenho que entender que Mato Grosso não é só executivo. Mato Grosso são todos os poderes, são as associações, os sindicatos. Mato Grosso é o cidadão. Esse momento de crise, nós estamos conversando muito. O senhor acha que todos os poderes, eles têm condição de cortar, tem gordura para queimar? Eu vejo o seguinte, Lúcio, cabe ao Poder Executivo apresentar o projeto da LDO. Já apresentamos o projeto da LDO, sugerindo até 15%. Agora, o debate tem que ser feito na Assembleia. Hoje, pela manhã, o nosso secretário de Planejamento, o Bucic, ele está lá na Assembleia, estava na Assembleia Legislativa, discutindo isso com os técnicos dos poderes. Eu sei da necessidade dos poderes, agora, nós precisamos entender que esse momento é um momento de união. Precisamos deste pacto, nós continuaríamos a conversar, ficaríamos roucos de tanto conversar. E o governo vai fazer também uma reforma administrativa? Já fizemos duas e faremos quantas forem necessárias, inclusive com mudanças de secretários. Precisamos fazer isso, fazer a máquina andar. Ninguém é insubstituível, isso depende da reforma que será apresentada. Estamos várias pessoas construindo para diminuirmos o número de secretarias, cortarmos cargos comissionados. Agora imagine, Lúcio, Mato Grosso hoje tem o menor número de cargos exclusivamente comissionados dos últimos anos. São 1.500 cargos exclusivamente comissionados. Pessoas de fora que vêm trabalhar na administração pública. Muito bem, 1.500. Se nós mandarmos embora os 1.500 cargos exclusivamente comissionados, nós vamos economizar 5 milhões por mês, 60 milhões por ano. Não dá 10% da RGA. Aí nós vamos administrar o Estado. Eu, o governador, o vice-governador, mas 100 cargos exclusivamente comissionados. Isso não é possível, não existe esta forma no Brasil. Nunca existiu isso. Nós precisamos cortar, sim, cargos, como precisamos fazer corte de secretarias, diminuir o tamanho da máquina. Ano passado, nós reduzimos o custeio da máquina em 25%. O que é isso? Papel higiênico, economizou. Energia, economizou. Agora chega um momento que não dá mais para economizar, porque já está no osso, sob pena de prejudicar o serviço público, sob pena de prejudicar a concretização das políticas públicas e o próprio atendimento do servidor público, que precisa ter uma ambiência laboral que seja adequada. E nós não temos isso ainda. Governador, os deputados estaduais que compõem aí a sua base de sustentação, eles defendem que está faltando politizar um pouco o governo do Estado. Certo. Alguns analistas vão até um pouquinho mais longe. Eles começam a falar aí numa espécie de isolamento político do governo. O senhor estaria propenso a ouvir esses conselhos, analisá-los e promover uma mudança no secretariado dentro dessa linha? Absolutamente, senhores. Nós precisamos saber quais analistas, né? E o que está por trás da pena do analista, né? Isso nós precisamos saber. Né? O que ocorreu de 2014 para 2015. O senhor não pretende fazer nenhuma mudança no secretariado? Sim, nada é... Nós precisamos fazer mudanças, sim. A mudança é salutar. Vamos fazer essas mudanças, mas com tranquilidade. Eu não demito o secretário por capa de jornal. Quem desejar a ser governador tem que disputar a eleição, né? Disputar a eleição. Eu demito o secretário, tendo em conta, os secretários, a atuação
o resultado do que vem sendo praticado. Alguma decisão já foi tomada, governador, em relação à troca de secretários? O senhor pode adiantar? Várias decisões já foram tomadas, mas eu não vou anunciá-las agora. Mudariam quantas secretarias? Pelo menos isso, 2, 3, Casa Civil, Secretaria de Cidades? Não vou anunciá-las agora, sob pena, né, de ser desonesto com aqueles que exercem os cargos. Nós temos secretários sérios, decentes, que estão trabalhando muito neste momento de crise. Eu quero elogiar os nossos secretários. E eu quero pedir a você, servidor público, este é um momento muito grave da economia nacional. Nós precisamos de vocês. A sociedade precisa muito dos servidores públicos. Nós não podemos, diante de um momento de crise econômica como esta que estamos vivendo, parar o Estado. Nós não podemos pagar o RGE. Nós não estamos pagando o RGE, não é porque não desejamos, é porque nós não temos condições. A senhora que está me ouvindo, a senhora que está me assistindo, sabe da crise que está aí fora. Quantas pessoas o senhor conhece que foi mandado embora? 12 milhões de desempregados no Brasil. Nós estamos mantendo a folha em dia, 630 milhões. E, aliás, algumas categorias com aumento salarial. Os professores, ano passado, 7%, e este ano, dia 31 de maio, 7%. Os investigadores e escrivães, agora dia 31 de maio, 10%. Isso significa que nós estamos cumprindo os acordos do passado. Só não podemos pagar o RGA agora na sua integralidade. Quando chegarmos a 49%, aí nós poderemos pagar o restante 5,28%. Governador, eu vou insistir mais uma vez. O senhor disse que, por enquanto, né, para não ser deselegante, o senhor não pode anunciar ainda quem é que vai assumir e quem é que vai sair. Agora, a decisão de colocar na sua equipe políticos com mandato já está tomada. Não, senhores, eu não tenho nada contra políticos com mandato. Eu sou político e tenho mandato. Tenho orgulho de ser político. Não vejo nenhuma dificuldade de trazer deputados estaduais, deputados federais para compor o staff. Isso é absolutamente normal. Vai fazer um mix com os técnicos. Isso é absolutamente normal. Agora, eu também não sei o que alguns têm contra os técnicos, né? Eu também não sei, né? Nós precisamos entender isso porque alguma coisa aí tem, né? Algum prejuízo está dando a alguém. O senhor falou há pouco, não vamos deixar o assunto passar, sobre Dilma Rousseff, né? Que o senhor estava à frente, o primeiro a se manifestar a favor do impeachment. Agora, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do atual governo, Michel Temer, que também já tem dado muita polêmica, ministros caíram. Veja só, o ato de você decidir é um ato que você cria polêmica, sim. Porque a decisão você desgosta, né, e traz benefícios para determinadas pessoas. É natural, eu não vejo isso como polêmico, absolutamente. Eu confio no presidente Michel Temer, entendo que ele, diante da herança maldita que ele pegou, ele está exercendo esses 30 dias, me parece que já tem 30 dias, uma administração já pensando estrategicamente no Brasil, tanto que os mercados já sinalizam isso. Né? A inflação, já segundo o presidente do Banco Central, tem que voltar para o centro da meta, 4,5% ano que vem, o dólar está caindo, a bolsa em determinadas situações está subindo, né? Isto mostra que o mercado está sinalizando da possibilidade de melhor. Eu sou otimista, confio que o Brasil, que Mato Grosso vai sair desse momento. Agora eu não posso ser, Lúcio, irresponsável. Irresponsabilidade eu não vou praticar, como aliás foram praticadas no passado, né? Aumentos sem o impacto financeiro orçamentário. Isso nós não vamos fazer. Imagine, nós, Lúcio, me permita citar um número. Nós, em 15 meses, chamamos 1.952 policiais militares. Imagine se esses policiais militares não estivessem nas ruas. Nós chamamos em 15 meses 1.077 policiais civis, investigadores e escrivães. Imaginem se eles não estivessem na rua. Nós chamamos 450 novos soldados para o Corpo de Bombeiros. Imagina se eles não estivessem na rua. Só uma comparação, me permita. 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009... Sabe quantos soldados do Corpo de Bombeiros foram chamados em Mato Grosso? 75 em 5 anos. Nós, em 15 meses, 450. Isso traz um impacto na folha. A receita do Estado cresceu 6% ano passado, mas a despesa com o pessoal, 15%. Governador,
nós não temos condições. Como o nosso tempo está chegando ao final, voltar lá ao tema que é o mais polêmico e que causa não só prejuízo ao Estado, como também prejuízo à sociedade e que é a grande aspiração dos servidores públicos. Sim. Na última proposta que o governo fez, parcelada aí do pagamento da revisão salarial, que terminaria lá daqui a um ano, né, em junho do ano que vem, concluiria esse pagamento. Várias categorias não aceitaram essa última proposta e continuam ainda decidindo pela greve. Vão continuar paralisados. De jeito nenhum o governo consegue melhorar essa proposta para tentar entrar num acordo com a categoria? Muito obrigado por essa pergunta. Eu vou responder essa pergunta fazendo uma outra pergunta. Por que 25 estados do Brasil não estão pagando RGA? 25. Por que só 2 estão pagando? Essa pergunta tem que ser respondida pela consciência de cada um. Nós chegamos no limite das propostas. Se nós melhorarmos esta proposta, e eu tenho certeza que os servidores desejam isso, que é legítimo, nós atrasaremos o pagamento do mês de julho. O que significa atrasar o pagamento do mês de julho? Passaremos quem ganha R$2.000 até dia 5 e quem ganha acima de R$2.000 dividir em 3 vezes, como 15 estados da federação fizeram. Nós não queremos fazer isso. Nós queremos debater, continuar o diálogo com os servidores. Queremos e precisamos dos servidores. Nós estamos abertos ao diálogo. Eu peço aos servidores, imaginem um momento de crise. Se nós pagarmos, nós atrasaríamos o salário e nós não desejamos isso. Porque sabemos da importância do salário para o servidor. Não é favor do governador, é um direito deste servidor. Governador, um assunto que não acaba, ele sempre volta, até porque ele não terminou o VLT. O VLT. Muito bem. Esse é um assunto que não acaba nunca, né? E as pessoas querem saber, vai ter o VLT, governador, ou não vai ter o VLT? Eu defendo o VLT, sim. Eu defendo que nós possamos terminar o VLT. Agora, pelos relatórios, nós precisamos de 600 milhões para terminar o VLT. E nós não temos 600 milhões. Nós fomos a Brasília, nos socorremos do ministro da cidade, junto com o deputado Nilson Leitão, para que a União possa nos ofertar uma operação de crédito de 600 milhões para terminarmos o VLT. Se Mato Grosso tivesse 600 milhões em caixa, eu não terminaria o VLT com esse dinheiro, mas sim com o dinheiro da União, porque a Copa do Mundo foi responsabilidade da União, não é isso? Se nós tivéssemos 600 milhões em caixa, eu poderia pagar o RGA, o Estado. Se nós tivéssemos 600 milhões em caixa, nós poderíamos construir 6 hospitais regionais em Mato Grosso, como nós estamos, junto com o prefeito Mauro Mendes, 50 milhões construindo um hospital regional aqui. Eu tenho que procurar... Mas se não tiver o dinheiro do governo federal, aí não tem VLT. Vamos lá, Lúcio, eu não quero fazer adivinhação. Nós tivemos até uma perspectiva desses 600 milhões e podemos modelar isso através de concessões ou PPP. Isso é possível, já existem estudos a respeito disso. Governador, muito obrigada pela sua presença, pelos esclarecimentos aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu agradeço e me permita pedir aos servidores públicos. Nós não estamos pagando a RGA porque nós não temos condições. Precisamos dos servidores públicos, que são pessoas sérias, decentes, que querem contribuir com o Estado. Entendo este momento que nós estamos passando. Agora, entendam também o momento de crise e a opção que nós temos que fazer. Muito obrigado pela oportunidade, Lúcio. Governador, muito obrigado pela presença aqui, pelos esclarecimentos, pelas informações e vamos torcer aí para que, através do diálogo, né, consiga-se chegar a um consenso sobre essa greve dos servidores. 102 reuniões, é pouco ou muito, Lúcio? Governador, essa avaliação o senhor está dizendo, né? Entendeu? Muito bom. Tá não, por isso que eu estou dizendo, porque, e tem o seguinte, né? Podia ser, de repente, para resolver esse assunto, podia ser 204, né? Eu faria até 1000. Muito obrigado pela presença do senhor aqui.